Obediência ou rebeldia? Esse vai ser o tema que nós vamos falar nesse vídeo, sempre lembrando de acordo com a preciosa palavra de Deus. Amém? Nós vamos hoje falar sobre o livro de Samuel, 1 Samuel, onde vamos falar um pouco sobre o rei, alguns reis. Vamos falar sobre Saul, que temos algumas lições ali para ser tratadas, e também vamos falar um pouco sobre Davi, né? Davi, aquele que era segundo o coração de Deus. E ambos foram reis de Israel, né? Ambos foram reis de Israel, mas tomaram direções diferentes, né? Foram direções que realmente mudaram a história da vida desses reis. Amém? Eu sou o pastor Giancarlo Rippic e você é muito bem-vindo aqui neste vídeo, né? Eu quero também já avisar você, como sempre de costume, como fazemos, no final desse vídeo estaremos orando pelo seu copo com água, orando pela sua família e abençoando você em nome do Senhor Jesus. Amém? Tá bom? Tá? Daí prepara seu copo com água aí para que nós podemos orar para que você possa ser curado. Se você também quiser estar sendo colocado nas nossas orações, conforme você se inscreve neste canal, tá? Você então já passa a ser uma pessoa que tem a nossa oração e a nossa cobertura espiritual, amém? É muito importante uma pessoa ter essa cobertura espiritual porque ela faz diferença na vida das pessoas, ela faz as pessoas tomarem decisões corretas, amém? Dentro da palavra de Deus, amém? Muito bem, o texto em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8, vai falar de algumas direções que Saul tomou e levando-o a um caminho da rebeldia. Em vez de ele obedecer, ele caminhou pelo caminho da rebeldia, né? Já Davi, diz a palavra que era segundo o coração de Deus. Quando Deus chama Samuel, fala para ele assim, Samuel, e Samuel fala com Deus ali, e Deus fala com Samuel, e ali o Senhor fala para ele que tinha alguém que era segundo o coração dele, que seria separado para ser o segundo rei de Israel, no caso Davi, amém? Mas vamos ver alguns caminhos que levaram Samuel em conversões erradas. Ele foi por estradas erradas, né? A Bíblia diz que há caminhos que parecem bons ao homem, mas o final dele é tortuoso, né? E que um abismo puxa outro abismo. Um abismo vai puxar sempre outro abismo. Então, aqui no texto, em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 8, vai nos falar que esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se dispersava dele. Certo? Então, Samuel chegou para ele e falou assim, olha, espera 7 dias para você agir, para você guerrear, né?
E a Bíblia relata que Saul, que foi separado por Deus através do profeta Samuel, ele teve um caminho. O primeiro caminho, a estrada foi de ser impaciente. Ele não tinha paciência, ele não soube esperar em Deus, ele não soube esperar o momento certo. Em Eclesiastes capítulo 3 está escrito que há tempo para todas as coisas. Muitas vezes nós perdemos algumas bênçãos porque não sabemos esperar. Não sabemos esperar no Senhor, não sabemos esperar o tempo do Senhor, né? Então nós se precipitamos e perdemos bênçãos sobre bênçãos, perdemos milagres, situações não acontecem para a glória do Senhor na nossa vida porque nós não sabemos esperar. Foi o caso de Saul, né? O que ele fez? Ele foi impaciente, sim, porque a Bíblia relata que ele tinha um ofício, ser rei, não ser sacerdote. Hoje em dia nós encontramos pessoas, eu já tenho visto certos sacrilégios, posso dizer que sacrilégios, porque você, antigamente, quando ia em uma festinha e tal, um aniversário, um casamento, o pastor, o ministro do Senhor era honrado, Hoje, a geração de hoje, ela quer ser sacerdote. Uma vez umas pessoas me comentaram que eles mesmos estavam dando ceia para si próprios, e isso não é correto biblicamente, isso não é correto. Existe um líder espiritual que compra as suas guerras, né? Que luta pela sua alma, e isso é importante lembrar também, que muitas vezes você deixa de estar na casa do Senhor. Mas a igreja está cheia de gente com problema. Sim, no mundo está cheio de gente com problema. Todos têm problemas, todos têm dificuldades. Na igreja está cheio de gente falsa. No mundo. Então você tem que sair do mundo, né? Sair do mundo, porque se você sair do mundo, olha, o único lugar que não vai ter isso é no céu. Então se você for para o céu, aí pronto. Mas aqui na terra, infelizmente, nossas situações de falsidade, está cheio, né? Está cheio. Jesus, ele curou 10 leprosos, né? Só uma pessoa voltou para agradecer, e a Bíblia relata que ele não era do povo de Deus, tá? Então, isso aí é normal. Agora, o que acontece? A impaciência de Saul levou ele a ter finais terríveis, né? Finais terríveis, tá? Se você já está conosco neste vídeo, né, e tem ficado até aqui, que Deus te abençoe, Deus continue falando ao teu coração, amém? Te convido a inscrever-se, compartilhar, curtir, ativar o sininho, para que nós podemos continuar levando essa preciosa palavra através deste canal, né, através desses vídeos, para chegar a corações que tanto precisam de Deus. Hoje a internet é um meio glorioso para que o nome do Senhor seja glorificado e as pessoas aprendam, né? Essa enciclopédia virtual, que bênção, né? Quando ela é usada com um propósito para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque se não for usada para que o nome do Senhor seja glorificado, aí cada um prestará conta diante do Senhor. Mas o que aconteceu? Saul, ele fez o quê? Ele foi lá e começou a fazer os sacrifícios, começou a fazer o papel de profeta, de sacerdote. Qual era a função de Samuel? Samuel tinha saído e falado para ele: eu vou voltar. Mas a Bíblia relata que ele demorou para voltar. E aí, ele não voltando em tempo, o que acontece? O Saul se desesperou, porque o povo começou a abandonar. Muitas vezes você começa a olhar para as situações e fica desesperado. Mas eu quero te dizer que o Senhor diz na sua palavra 365 vezes, uma vez por dia para você: não temas, não temas, amém? Não temas, eu estou contigo, amém? Não temas, eu te ajudo, eu te sustento. Essa palavra não é só para aqueles homens lá do passado, essa palavra é para nós também, amém? Glória a Deus. Então aqui, o que aconteceu? Ele então fez o sacrifício.
E aí a Bíblia diz o que aconteceu. Ele faz o sacrifício e o profeta fala: não, você não deveria ter feito isso. Esse foi o primeiro caminho que ele tomou, né? O caminho da rebeldia, né? Porque falou: olha, você deveria ter esperado. E ele não esperou o tempo de Deus, não esperou as bênçãos dos homens de Deus, né? Dos servos do Senhor. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor e estareis seguros, crê nos seus profetas e prosperareis. Naqueles que realmente têm um chamado do Senhor, naqueles que levam a preciosa palavra, porque há aqueles que Deus levantou para fazer diferença, né? Está em Efésios, que Deus levantou uns para pastor, outros evangelistas, outros mestres, outros, né, que são mestres doutores, outros apóstolos, né? Mas nós todos somos homens e mulheres de Deus usadas pelo Senhor. E aí você fala assim: ah, mas eu também sou ungido. Sim, de repente eu acredito que sim, mas não toque em ungido. A Bíblia diz: não toque nos meus ungidos, né? Tem gente tocando em ungido e pagando um preço muito caro, certo? Aí vamos lá. Nós temos então essa primeira situação dele, que traz uma situação delicada. Aí o segundo ponto foi uma obediência, mas a obediência dele não foi uma obediência total, ela foi parcial. Ela foi parcial, queridos, porque o que acontece? Nós vemos que Deus usa mais uma vez a sua palavra e usa o profeta para dizer assim para ele: olha, você vai contra os amalequitas e você deve exterminá-los porque eles foram maus. Deus estava se vingando. A Bíblia diz: a nós não pertence vingar, mas a Deus pertence a vingança. Amém? E ele falou: então você precisa obedecer, né? E a palavra do Senhor diz que, mais uma vez, Samuel se retira e o Saul vai para a guerra. E Deus dá a vitória, porque o Senhor prometeu que concederia a vitória contra os amalequitas. Porque os amalequitas, por que Deus está aqui querendo que esteja destruídos os amalequitas? Porque os amalequitas foram maus contra o povo de Deus. Então, lá, o povo de Deus, querendo ajuda lá no passado, eles não deram auxílio. Lá atrás, não deram auxílio. Foram maus, foram usados pelo inimigo. Então agora eles vão pagar a consequência, vão pagar por aquilo que fizeram. Então o que acontece? É o próprio Deus que está dizendo que eles teriam que ser aniquilados, eliminados, eles teriam que ser tirados ali, para que eles não viessem realmente a contaminar o povo de Deus. E também, mas ele não obedece. Ele obedece sim, mas ele obedece parcialmente. E eu sempre digo: a obediência ela é tia, total, imediata e alegre. Total, imediata e alegre. Quando você pede para alguém fazer uma coisa, a pessoa faz: melhor que não faça, melhor que você faça, porque a obediência ela é total, imediata e alegre, com Deus também, né? Essa intimidade com Deus, de você obedecer a Ele, não porque você tem medo de um Deus que vai tá com o chicote na mão, mas porque você o ama. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Você quer ser sábio? Tema o Senhor, tenha os olhos espirituais abertos e veja o que Deus pode fazer. Então aqui nós temos o nosso amigo aqui, mais uma vez, o rei Saul, né? E falamos aqui pouco de Davi. No segundo vídeo nós vamos falar de Davi, certo? Vamos falar de Davi mais no segundo vídeo, que daqui a pouco esse vídeo estará terminando. Queremos fazer vídeos muito longos. Nossos vídeos são na segunda-feira e nas quintas-feiras às 20 horas. Você pode acessar e ver ali os vídeos. O que acontece? Nós temos aqui então a história dele que acontece. Ele vai desobedecer, porque o Samuel disse: você deve exterminar todos os reis, tudo, os animais. Mas a Bíblia relata que ele não o fez, ele não obedeceu. Então isso, a Bíblia diz que se passou a ser um pecado de feitiçaria, porque a Bíblia fala: rebelião é igual pecado de feitiçaria. E sendo assim, então ele vai lá e não faz o serviço completo e ainda tenta se justificar
tenta se justificar perante Deus. E ele fazendo isso, Samuel fala: olha, agora você realmente tomou nem mais a estrada, agora a rodovia da rebeldia, da desobediência. Por quê? Porque ele não obedeceu completamente. Ele começou a fazer lá atrás já do jeito dele, agora ele continua e ele fica com aliança com esse rei, aceita esse rei ali no acampamento, e também ovelhas, né? Também animais e também coisas preciosas. E aí isso daí traz para ele uma queda muito grande. Começou como um rei muito lindo, muito formoso, diz a Bíblia, né? E aí, com a mesma unção que você vai ver no próximo vídeo, que Davi também teve. Davi também foi ungido. Saul também foi ungido. Ambos foram ungidos. Ambos foram ungidos pelo mesmo profeta, pelo mesmo Deus. Mas o que acontece? Ele começou a trilhar um caminho que era o caminho da desobediência. Da desobediência. Porque uma obediência parcial para Deus não é obediência. E ainda o profeta chega e fala assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque ele falou: não, eu vou sacrificar, está aqui os meus presentes. Deus não quer o seu presente. Deus quer a sua sinceridade, a sua alma. Deus quer você por inteiro. Em Coríntios 13 diz que adianta, né, você dar o seu corpo para ser queimado por alguém e não tiver amor. Então, amor a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E eu te convido, analisa a tua vida e veja como ela está diante do Senhor. Hoje ainda o Senhor está falando contigo e você pode ter a oportunidade de ir morar no céu. Basta entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E isso ele fez na cruz do Calvário por nós. Ele pagou, ele riscou lá a dívida que eu e você tinha, para que nós podemos morar no céu. Muitas pessoas pensam que não tem eternidade. Quero te dizer, existe uma eternidade. E agora, ela é com Deus ou sem Deus? Escolha você. Você pode fazer essa escolha. Você prefere obedecer ou você prefere ser rebelde? A Bíblia diz que o povo se rebelou contra Deus. Seu coração estava duro. E com isso eles não foram abençoados e não chegaram na terra prometida. Saul também. O que aconteceu? Não obedeceu. Saul não obedeceu, procurou pegar o caminho da rebeldia, agiu segundo o coração dele, segundo as intenções que ele tinha, não obedecendo o que a palavra de Deus mandava, e isso lhe trouxe, nós sabemos, uma tragédia muito grande. Ele perdeu seu reino e chegou a tomar uma posição drástica no final da sua vida, como você pode saber. Amém? Então, agora, estou aqui novamente com meu copo com água, certo? E quero orar por você, tá? Beleza? Nós vamos orar primeiro por esse copo com água, depois eu oro por ti, tá bom? Pela tua família, né? Senhor Jesus é o médico dos médicos. Quem sabe você está com uma enfermidade. Eu quero te dizer, Jesus já me curou de um câncer, tem poder para curar você também. Ele cura, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Esse é o nosso Jesus, amém? É a palavra dele. Oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus agora. Eu peço que o Senhor abençoe e unja este copo com água, para a glória do Senhor, para que cada pessoa que for estar, ó Pai, sendo inscrita neste canal, que cada pessoa que for compartilhar esta mensagem, que for compartilhar esta palavra, porque há tantas pessoas precisando de uma cura, Senhor, cura para o câncer da alma, para o câncer do corpo, para as enfermidades em geral. O Senhor é o médico dos médicos e nós cremos nesta palavra no nome do Senhor Jesus. E daqui a pouco eu bebo este copo com água contigo. Agora vamos orar. Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Senhor, passa o fogo agora queimando todo o mal.
queimando toda a enfermidade, queimando tudo que tem trazido dores, trazido aflição no coração dessa pessoa, que quem sabe também começou bem e hoje está num caminho totalmente tortuoso. Ainda há chance, ainda há oportunidade, Deus. Age agora, porque enquanto há vida há esperança, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tá? Vamos lá então, vamos beber um copo com água e nos ajude a levar a palavra do Senhor Jesus, amém? Você sabe como? Se inscrevendo, compartilhando, tá? Curtindo e nos ajudando a levar essa preciosa palavra de Deus. Beba agora esse copo com água e seja abençoado em nome de Jesus. Amém.